Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de exercícios. Vamos lá comigo. Uma caixa de peso 50 newtons é puxada por uma força de 25 newtons, conforme é mostrado na figura a seguir, de modo que desliza sobre a superfície horizontal com velocidade constante. Grifa bem essa velocidade constante. Aí ele dá os dados ali do seno de 40 graus e cosseno de 40 graus. Determine. Letra A, o valor da força de atrito que se opõe ao movimento da caixa, então a FAT. Letra B, o valor da força normal. Bom, primeira coisa, nós temos que entender que esse corpo se move com velocidade constante. Isso tem a ver com equilíbrio. Vamos ver quais são os tipos de equilíbrios que existem na física. Toda vez que um corpo está em equilíbrio, significa que a resultante de forças ali é zero, ok? Quer dizer que essas forças, todas as forças que estão atuando sobre o corpo vão se anular. De algum jeito elas vão ali se anular, ok? Então, se um corpo está em equilíbrio, a resultante das forças é nula, vai dar zero. Mas só que nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é o equilíbrio em que o corpo se encontra em repouso, paradinho, sem velocidade, está ali parado. Então, todo corpo que está em repouso significa que ele está em equilíbrio estático, significa então que todo corpo que está em repouso tem resultante de força zero. E equilíbrio dinâmico é o equilíbrio em que o corpo está em movimento, mas não é qualquer tipo de movimento. O movimento dele vai ser uniforme, com velocidade constante. Por quê? Se esse corpo está em equilíbrio, quer dizer que a resultante de força é zero. Se não tem força resultante, como força, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, se a força é zero, logo a massa não é zero, então a aceleração tem que ser zero. Então, se a resultante de força, que também é uma força, né? Se a resultante da força é nula, é zero, então a aceleração resultante também é zero. Logo, se nós não temos aceleração resultante, então a velocidade vai ser constante. Por isso que o corpo em equilíbrio dinâmico, ele tem um movimento uniforme, né? Aquele movimento em que a velocidade é constante. Beleza? São esses dois tipos de equilíbrios que existem: estático e dinâmico. Como nesse problema o corpo está se movimentando com velocidade constante, significa que esse corpo está em equilíbrio dinâmico, ok? Ele está se movimentando com movimento uniforme, não tem aceleração. Então, basicamente, a gente vai ter que trabalhar com o conceito de resultante de força zero, para a gente poder achar a letra A e a letra B, beleza? Vamos lá comigo, então. Então, vai ser equilíbrio dinâmico que a gente vai trabalhar aqui. Então, a resultante vai ter que ser zero, mas para a gente poder ver a resultante aqui nula, a gente primeiro tem que fazer com que apareça todas as forças que estão atuando aqui. Vamos ver lá. Aquela força de 25 newtons, ela tem uma componente na horizontal e na vertical, certo? Toda força que está na diagonal, ela tem uma componente na vertical e na horizontal. A gente já viu isso no vídeo anterior, ok? No vídeo anterior a esse capítulo, o vídeo do capítulo 10 e também o vídeo do capítulo 9, eu estou tratando bastante sobre essa questão de forças diagonais e decomposição de força, né? O nome disso aqui é decomposição de força ou decomposição de vetores. É basicamente a mesma coisa. Então, nós temos as componentes horizontal, o F de x do 25 newtons e o F de y, que é a componente vertical dessa força de 25 newtons. Nós também temos o que aqui? A força de atrito, né? O corpo vai para frente e o atrito se opõe ao movimento. Então, nós temos ali a força de atrito e é sempre rentezinha a superfície de contato, ok? Também já abordei isso no vídeo do capítulo 10. Também abordei sobre a força de atrito lá. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Nós temos mais o que aqui? A força peso, que é sempre vertical e para baixo, sempre.
e a força normal, que é sempre perpendicular à superfície de contato e saindo para fora da superfície. Vamos lá então, a resultante vai ter que ser nula. Só que aqui, nesse problema, nós não estamos trabalhando com uma única dimensão, estamos trabalhando com duas dimensões, com as coordenadas x e com a coordenada y. Então, quando nós temos mais de uma dimensão, a gente diz que a resultante em todas as dimensões, em todas as coordenadas, vai ter que dar zero. Ou seja, a resultante na horizontal vai ter que dar zero e a resultante das forças na vertical também vai ter que dar zero. Então, a gente vai trabalhar separadamente cada eixo, ok? Como a gente na letra A quer descobrir a força de atrito, e a força de atrito está no eixo X, então a gente vai trabalhar primeiramente o eixo X, ok? Então, lá no eixo X nós temos quais forças no eixo X? A FAT, que é a força de atrito, e a F de X, a componente horizontal do 25 newtons. Então, se a resultante é zero, né, então elas duas juntas vai ter que dar zero. Só que elas estão em sentidos opostos. Nós já falamos sobre isso. Então, forças ou qualquer vetor em sentidos opostos, a gente faz o quê? Soma ou subtrai. Eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, assim, a gente subtrai. Então, elas duas subtraindo vai dar zero. Porque a soma vetorial de f de x com φ é a subtração delas, tá? A resultante entre elas é a subtração delas, porque elas estão em sentidos opostos. Só que a resultante delas é zero, por isso que eu botei isso igual a zero, beleza? Porque toda resultante em x vai dar zero. E agora é só ajeitar a continha aqui, passei o φ para o outro lado, ok? Mas quem é o f de x? Já falei isso nos vídeos anteriores também, do capítulo 10. A decomposição de força. O f de x está colado com o ângulo, então vai ser 25 cosseno de θ, cosseno do ângulo de 40. É o coladinho, então é o cosseno. É a força na diagonal, que é o 25, que eu chamei de f, vezes cosseno de 40, porque o f de x está colado com o 40, com o ângulo. Então, eu abri ali o f de x como a decomposição de f ali, o f que é 25 newtons, ok? E agora só vou substituir os dados. E assim eu consigo achar o valor da FAT, porque esses dados estão todos no enunciado, né? O cosseno de 40 já tem enunciado, que vale 0,77. Ok? Aquele F é o 25, que é o diagonal, é a força principal. Então, a FAT vale 19,25 newtons, ok? Foi tudo resolvido por equilíbrio dinâmico, conceito de equilíbrio, de resultante zero. A letra B vai ser a mesma coisa, gente. Como esse corpo está em velocidade constante, equilíbrio dinâmico, a resultante em Y também tem que dar zero. Então, vamos trabalhar o eixo Y, perdão. Então, no eixo Y, a resultante tem que dar zero. Quais são as forças que atuam no eixo Y? Vamos lá no desenho. Ou seja, na vertical. Nós temos a peso, que aponta para baixo, e nós temos a normal e a F de x, que ambas apontam para cima. Então, N e F de y estão juntas, somando, né, porque tem o mesmo sentido, e elas estão se opondo a peso. Então, vai ser elas duas juntas, a N mais F de y, menos a peso que está para baixo, ok? Isso tudo igual a zero, porque essa é a resultante do sistema. Então, a N mais F de y, porque tem o mesmo sentido, ambas estão para cima, menos a peso, porque está para baixo, sentidos opostos. Sentidos opostos a gente subtrai, vetores, né? Vetores de sentidos opostos a gente subtrai. Vetores com o mesmo sentido a gente soma. Só uma regrinha básica, né? E aí a resultante deles dá zero, por isso que é igual a zero. E agora é só ajeitar as continhas. A gente quer achar a normal. A peso nós já temos que vale 50. Lá no enunciado ele está dizendo que a peso vale 50. Esse f de y é só olhar para o desenho. O f de y é o vetor que não está colado com o ângulo de 40 graus. Ele está longe. Então, é o seno. É o vetor principal, que é o de 25 newtons, vezes o seno do ângulo ali, porque ele está longe do ângulo. Então, eu só estou ajeitando aqui a conta, passei o peso para o outro lado, agora eu vou passar o f de y para o outro lado também, trocando o sinal. E agora eu vou abrir o f de y como f seno, como eu acabei de falar. E agora é só substituir os valores. O peso vale 50,
O F vale 25 e o seno de 40 já tem enunciado também, que é 0,64. Vamos substituir ali. Resolve a primeira multiplicação de 25 com 0,64 e depois subtrai, ok? Então, a normal vale 34 newtons, beleza? Teve alguma dúvida? Volta lá no início do vídeo, dá um pause para entender, tenta refazer a questão, tá? Para fixar na cabeça. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é bem simples, mas já caiu como pegadinha no Enem. Se não me engano, se não me falha a memória, foi no ano passado. Para começar a andar, temos que exercer uma força. Explique como fazemos essa força, em que direção e sentido, e que força nos impele para frente ao caminharmos. Ok? Então, quando a gente está andando, a gente está indo para frente, só que quando a gente pisa no chão, a gente, na verdade, está aplicando uma força para trás. Ok? A gente faz uma força na horizontal e para trás. Beleza? E qual é a força que nos impele para frente? Ou seja, que não deixa a gente deslizar para trás, a que empurra a gente para frente. É a força de atrito, do atrito do nosso pé com o chão. Ok? Isso caiu no Enem com uma pegadinha. Ele estava querendo saber qual era o sentido da força de atrito. E algumas, tinha uma alternativa que botava para trás, né? Ele pedia se era para frente, se era para trás, coisa e tal. Qual era o sentido da força de atrito? Na verdade, ele é para frente quando a gente está caminhando, ok? Porque a gente aprende de forma mais vulgar que o atrito, a força de atrito se opõe ao movimento. Só que o movimento do corpo em geral é para frente, mas quando o pé pisa no chão, na verdade ele tá fazendo um movimento para trás, ok? Empurrando a terra para trás, por isso que a faixa é para frente. Beleza? Bora a próxima questão. Um corpo de peso igual a 100 newtons desce um plano inclinado de 53 graus em relação à horizontal com movimento retilíneo e uniforme. Novamente, movimento retilíneo e uniforme. Então, se ele é uniforme, o movimento uniforme é equilíbrio dinâmico. Ele está em equilíbrio dinâmico porque ele se movimenta com velocidade constante. É movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme não tem aceleração, a velocidade é constante. Se não tem aceleração, então o corpo está em equilíbrio dinâmico. Ele tem que estar em equilíbrio dinâmico em todos os seus eixos, ok? Resultante das forças em todos os eixos vai dar zero. Então, a primeira força que a gente vê é essa aqui, ó. A força peso, que eu já botei ali, com todas as suas componentes horizontais e verticais. Por que eu já fiz direto? Porque, novamente, no vídeo do capítulo anterior, eu já fiz isso aqui mostrando de onde vem cada coisa. Já expliquei com muito mais detalhe. Então, nesse vídeo eu vou andar um pouco mais rápido, ok? Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque você está perdendo, tá? Informações que são muito valiosas. Beleza, vamos lá então. A força-peso, que é azul, né, a principal, a força-peso sempre vertical para baixo. Não importa como é que é a trajetória, a força-peso é sempre vertical para baixo. E suas componentes na horizontal e na vertical, PY, PX, né? Ou seja, na horizontal PX e na vertical PY. No plano inclinado sempre vai estar inclinado esses eixos de coordenadas, tá ok? A vertical nunca vai ser vertical, na verdade, do jeito que a gente conhece, ele vai estar inclinado, ok? Porque está apoiado sobre o plano inclinado. Nós temos mais o que aqui? A força normal, que aponta sempre para fora da superfície e fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, ela vai estar assim, ó, para fora da superfície, né, de contato e fazendo um ângulo de 90 graus. Ela sempre vai estar no eixo vertical, ok? E apontando para fora. E aí na letra A está pedindo o módulo da força de atrito, o valor da força de atrito. Onde é que vai estar esse atritinho aqui? Como o corpo vai para frente, o atrito aponta para trás, no eixo X. E sempre rentezinha a superfície de contato ali, ok? Isso é uma regra. Então, está em equilíbrio dinâmico. Significa que as forças no eixo X vai dar zero, a resultante. E a resultante no eixo Y também tem que dar zero. Então, vamos lá no eixo
Y, né? Eu já falei, o movimento retilíneo uniforme. Então, equilíbrio dinâmico, eu já falei, né, a respeito disso, né? Então, vamos ao eixo X, né? Para achar a FAT, como a FAT está no eixo X, a gente vai aplicar o conceito de equilíbrio dinâmico no eixo X. FAT com PX, elas estão se opondo, certo? Então, vai somar ou subtrair? Muito bem, vai subtrair. Então, a resultante delas vai ser zero. As duas subtraindo vai dar zero. No eixo X, ok. Passa o PX para o outro lado. Abre o PX ali. PX vai ser seno ou cosseno? Estava longe do ângulo, não está colado, então é seno. Então, vai ser a principal, que está na diagonal, que é o P, vezes o seno de 53 graus, ok? Então, a gente praticamente já encontrou a FAT. Substitui seno de 53, que está anunciado também, os dados ali, ó, 0,8. A peso vale 100, como ele já falou anunciado. Então, a FAT vale 80 newtons. Gente, lembrando que peso não é a mesma coisa que massa. Massa é em quilos. Massa corpórea, 50 quilos, 100 quilos, 70 quilos. Peso é força. Não tem nada a ver com massa. Massa é massa, peso é uma força. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se um corpo tem peso de 50 quilos, ou perdão, se o corpo tem a massa de 50 quilos, se o corpo tem a massa de 50 quilos, então seu peso vai ser 50 vezes 10, que é massa vezes gravidade. Então, vai ser 500 newtons. Se o corpo tem 30 de massa, né? 30 quilos de massa, tem uma massa de 30 quilos, então o peso desse corpo vai ser 300, ok? Só uma observação aí. Então, nós já achamos aí a FAT, 80 newtons. Agora, a letra B. A módulo da ação normal do plano sobre o campo, sobre o corpo, ou seja, a força normal. Qual é o valor da força normal? Novamente, o equilíbrio no eixo Y. Beleza? Normal está se opondo a PY, então a resultante entre eles vai ter que dar zero, a gente vai somar ou subtrair. Se opõe, a gente subtrai. Então, normal menos PY dá zero, ok? Logo, a normal é igual a PY. Beleza? Elas se opõem, elas vão ter que se anular. Para elas se anularem, elas vão ter que dar o mesmo valor. Se eu tenho 10 newtons para cima, eu tenho que ter 10 newtons para baixo para poder se anular, beleza? Então, quem é PY? PY está colado com 53 graus, então é cosseno. Então, o vetor principal, que é o P, vezes cosseno do ângulo. Substitui os valores. E aí, a gente encontra a normal, 60 newtons. Beleza? Próxima questão e última questão. Uma pessoa de massa igual a 60 kg se encontra dentro de um elevador, apoiado sobre uma balança. Então, nós temos ali uma pessoa dentro de um elevador e sei lá por quê tem uma balança dentro de um elevador, né? É estranho, né? Não é comum. O elevador começa a descer, né? Continuando a leitura do texto ali. O elevador começa a descer com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Suponha que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a indicação da balança. O que essa questão está querendo dizer é que essa pessoa, esse elevador está descendo, certo? E ele desce com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, essa aceleração que ele está descendo já é a aceleração resultante. Ele tem ali a aceleração da gravidade atuando, tá ok? Tem a força do elevador que está fazendo ele cair, mas a resultante dele, no final das contas, ele desce com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração já é a aceleração resultante da interação de todas as forças que tem ali. E ali se quer saber qual é a indicação dessa balança. Primeiro, quais são as forças que atuam ali? A força peso, porque o cara tem massa e tem a gravidade atuando. E qual vai ser a força? Vai ter uma força resultante, que é relacionada a essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E nós vamos ter uma força de contato ali do carinha, ok? Uma força de contato ali entre a balança e a pessoa.
essa indicação da balança, gente, vai ser, na verdade, chamado de peso aparente. Porque essa pessoa, se tem 60 quilos, então tem um peso de 600 newtons, certo? Mas ela não vai aparentar esses 600 newtons porque tem uma força empurrando a pessoa para baixo. O elevador para baixo, quer dizer. E aí você se lembra lá na sua vida real, quando o elevador está descendo. A sensação é de que você começa a flutuar um pouco, né? Você vai um pouco para cima. Aquele contato dos pés com o solo do elevador não é tão forte quando a gente está apoiado normalmente, em repouso. E quando o elevador começa a subir, as nossas pernas vão um pouco para baixo, né? A gente às vezes chega até a dobrar um pouquinho o joelho, né? Então a força de contato ela fica mais intensa quando o elevador sobe. E quando ele desce, a força de contato fica menor, né? Fica mais suave. Então essa indicação da balança vai ser associada a esse contato que ele vai ter com essa balança. Então esse resultado aí vai dar, que é a força de contato, na verdade é a própria força, é o próprio peso aparente, em função desse desconto aí, desse movimento do elevador, ok? Então a força de contato ela vai estar para onde? Para cima, que é a força que a balança faz sobre os pés da pessoa, ok? E aí, a resultante entre essas duas forças, a força peso e a força de contato da balança com a pessoa, é que vai gerar essa força resultante associada a essa aceleração resultante, 3 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai aplicar a segunda lei de Newton aqui, para terminar essa questão aqui. Nessa questão, a gente tem uma resultante diferente de zero, ok? Então, também tem a terceira lei de Newton aqui associada, né? Porque é uma questão de ação e reação. Né? A pessoa se apoia na balança, né? E a balança gera uma resposta contra os pés da pessoa também, ok? E aí ela faz uma leitura ali. Aí nós temos resultante para baixo, porque o elevador está descendo, então a resultante aponta para baixo, porque é o sentido do movimento, ok? O movimento resultante é para baixo, então a resultante vai ser para baixo. Então, a resultante vai ser o quê? A peso mais a normal ou a peso menos essa força normal de contato aí da balança? Vai ser menos, porque se opõe, certo? Então, a resultante vai ser peso menos normal. Por que eu botei peso na frente? Porque como a resultante é para baixo, então as forças que têm o mesmo sentido da resultante é que vão ganhar essa luta, essa guerra ali, né? Então, como a peso também tem o mesmo sentido da resultante, então a peso fica na frente. Ela ganha essa guerra entre peso e normal. A peso é mg, né? A resultante é a segunda lei de Newton, porque a resultante, toda força resultante é uma força é fêmea, é FMA. Então, a resultante é MA, sempre. A peso é mg, ok? Primeiro eu estou ajeitando aqui, né? Eu passei a normal para o outro lado, se estava menos, passa como mais. Agora eu vou abrir tirei, passei a resultante, passei para o outro lado, porque eu quero achar normal essa força que tem de contato com a balança. E agora sim vou para abrir, né, a peso em função de mg, ok? Eu só fiz uma ajeitada aqui matemática, depois você dá um stop aí no vídeo para você entender o que eu fiz aí. Tem nada demais mesmo, eu só troquei as coisas no lugar, porque eu quero no final das contas achar normal. E aí substituir agora, abrir a peso como mg, como eu já falei que a força peso é mg. E aí vamos substituir os dados, né? A massa é 60, a gravidade sempre 10, a total como 10. Massa 60 e a aceleração resultante 3. Ok? Faz as multiplicações, agora por último a subtração. Então, essa força de leitura da balança, que é o peso aparente, né? Gerado com esse contato aí dos pés da pessoa com a balança, né? Ela é 420 newtons, ok? Então, essa força normal, que é o mesmo do peso aparente, que não é o peso real da pessoa, é de 420 newtons. Então, a pessoa de peso de 600 newtons vai começar a indicar na balança 420 newtons. Olha a diferença. É equivalente a uma pessoa de 42 quilos. Ela tem 60 quilos e vai aparentar na balança 42 quilos, ok? Essa é a ideia dessa questão. Gente, então, bom estudo para vocês, tá ok? Estudem, gente, que vocês conseguem, vocês são capazes. Até a próxima. Um abraço.